Olá, queridos professores e alunos. Eu sou o professor Paulo Torres de Química e nós estaremos aqui para assistir uma maravilhosa aula. E vamos ver qual é. Aula 19, objeto de conhecimento, sais e óxidos, definição, classificação e nomenclatura. Detalhamento, definição, classificação e nomenclatura dos sais e óxidos. Então vamos para a nossa aula. Olá, olha que coisa maravilhosa! Nós vamos falar aqui sobre sais inicialmente. E nós temos vários sais no nosso dia a dia, né? Nós temos aqui, por exemplo, o cloreto de sódio, NaCl, que é o sal de cozinha. Outro sal também comumente utilizado na nossa cozinha é o bicarbonato de sódio, que ele é um antiácido, um fermento para bolos. Ele está também no talco, desodorantes, extintores de espuma. Também é usado muitas vezes para tirar mancha de roupa, né? Nós temos aí também o carbonato de cálcio, que ele está presente na mármore, no calcário, nas cascas de ovo, nos corais, nas conchas, nas estalactites, nas estalagmites. Então nós temos aí esse carbonato de cálcio que está realmente muito ao redor do nosso dia a dia em materiais que vêm da natureza. Nós também temos ali o sulfato de cálcio, que geralmente a gente consegue ver ali em gessos e giz, porque ele endurece bastante, né? Além de sais que nós veremos hoje, nós também temos o óxido. Dê uma olhada aí. Os óxidos também estão presentes ao nosso redor, principalmente aí o óxido de cálcio, que é utilizado na correção do pH do solo. Então, se caso você esteja preparando ali um terreno, né, para estar fazendo uma agricultura familiar ou mesmo tendo aí hectares e hectares, você primeiro precisa fazer uma análise do pH do solo e caso queira corrigir, você vai utilizar aí o óxido de cálcio, que é baratinho. Nós temos aí também o óxido de estanho, que é utilizado na fabricação de latas, e o óxido de manganês, que é utilizado na fabricação de aço, ou seja, placas de aço. Note que nós temos os três aí que estão ligados a metais. Lembra, é importante você ter uma tabela periódica porque vamos falar várias coisas aqui que remetem à tabela periódica. Outros óxidos que nós temos são os seguintes. O óxido de ferro 3. Por que 3? Porque ele tem uma carga mais 3. Mais para frente a gente vai aprofundar isso aí, fique tranquilo. Ele é utilizado na fabricação de pigmentos. Nós também temos o óxido de alumínio, que é utilizado na fabricação de alumínio. Você consegue ver aí o exemplo, tá bom? Mas vamos entender o que é realmente um sal. Primeiramente, dê uma olhada. Um sal, segundo Arrhenius, é toda substância que em solução aquosa sofre dissociação, tá? Dissociação, liberando pelo menos um cátion, e é importante lembrar que o cátion é positivo, diferente do H+, e um ânion, que é o negativo, diferente desses dois aqui. Porque o que vai acontecer aqui? Nós teremos, quando o ácido cai em água, e você já viu isso, ele libera H+, e o Cl-. Já quando a base cai em água, ele libera o OH- e o Na+. Por que eu sei que aqui é H? Por que eu sei que aqui é Cl-? Porque note que eu tenho um H. Se eu tenho um H e eu sei que o H é mais, lembra, esse aqui está perde elétrons. Se alguém perde o elétron, o outro ganha. Da mesma forma aqui na base, nós temos aqui o negativo, que está ganhando, então você sabe que o H é sempre mais e o OH é sempre menos. Se ele está ganhando, ele ganhou de alguém, que é, nesse caso, este cara aqui. Então, se eu tenho um OH, significa que o outro é mais 1. Somente aí 1 não aparece. Se eu só tenho um H, significa que o outro é menos.
E aí o que vai acontecer? Esses dois vão se ligar, o H com OH vai formar H2O e o Cl com o Na vai formar o NaCl. Então a reação de um ácido com uma base vai formar sal e água. Então nós teremos aí a formação do sal e água. Mas como é que eu sei a fórmula geral dos sais? Dessa fórmula. A fórmula geral dos sais, ele vai ser um sal normal, que é formado por um cátion B positivo, como vocês podem ver aqui, proveniente da base, por isso B, tá? E um ânion, que é negativo, está bem aqui, proveniente do ácido. Então aqui a gente tem a base e o ácido. Note que o positivo sempre vem primeiro e o negativo sempre vem segundo. Segundo esquema abaixo. Então, como a gente viu anteriormente, a gente tinha Na mais e Cl menos. Aí aqui é 1, aqui é 1. Como não estava aparecendo, você admite que é 1. E aí esse número, ele vai vir aqui para baixo. Ele vai vir aqui para baixo. Então nós teremos NaCl 1. Tá? De forma simples é isso. Em relação à nomenclatura dos sais, ela deriva do ácido e da base, que lhe dão origem no seguinte. Quando eu vou olhar o ácido, por exemplo, você já deve ter visto isso, que o HCl, ele termina em hídrico. Só que você lembra que eu acabei de falar que quando esse cara se separa, ele se separa em H+, mais Cl menos? Esse cara que está menos, o que vai acontecer? O hídrico vai virar eto. Então esse aqui é o cloreto. Quando o cloreto se junta ao Na+, nós temos o cloreto de sódio. Da mesma forma, você vai analisar o oso e o ico. Se a gente tiver essa terminação oso, nós teremos a transformação para o ito. E se nós tivermos o ico, nós teremos a transformação para o ato. Vamos praticar isso aqui para ficar mais claro? Nós temos o seguinte, o nome do sal sempre vai ser o nome do ânion, que esse ânion é do ácido. Então você consegue ver aqui o ácido, o nome do ânion, tá bem aqui, e o nome do cátion, que aqui é da base. É da base. Então essa base aqui vai vir para cá. E essa base não muda nada, tá, gente? Não muda nada aqui. Você vai colocar apenas o nome dele. Por exemplo, olha aqui, eu só tenho um H. Se eu só tenho um H, essa outra parte aqui vai ser o quê? Negativa. Se eu só tenho um OH, essa parte vai ser o quê? Positiva. Então lembre, se eu só tenho um H, eu só tenho um negativo. Se eu só tenho um OH, eu só vou ter um positivo. Aí eu vou colocar o K e o NO3. Aqui é mais, aqui é menos. Vai cruzar, vai descer um para cada lado, então fica dessa forma mesmo, mais a água. Então esse cara aqui vai ser o quê? O NO3, lá nos ácidos, ele é o ico. Então o ico vira ato. Ai, professor, como é que eu vou lembrar isso? Fique tranquilo. Dê uma olhada aqui. Eu vou escrever uma frase aqui em cima para você anotar aí no seu coraçãozinho. Dê uma olhada. Mosquito, mosquito, teimoso. Te mato, que agressividade. Te mato, te pico.
Timeto no vidrico. O que eu estou fazendo aqui? Olha, ito vem de oso. Ato vem de ico. Ieto vem de hídrico. Então, olha aí uma forma de você memorizar. Mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico. Tá? Então, se aqui termina no ico, aí você te mato, te pico. Ok. Então, aqui a gente vai ter nitrato, não é nítrico, é nitrato de potássio. Dê uma olhada. Nitrato de potássio. Tá vendo? Então a gente só precisa replicar aí o nome. Da mesma forma aqui eu tenho 2OH, aqui vai ser 2 mais, e aqui é o Cl. Aí nós temos Ca, 2 mais, Cl, menos. Esse 2 desce para cá e esse 1 desce para cá. Mais água. Aí esse aqui que não tem oxigênio, porque quando a gente tem oxigênio, vai ser ou o ico ou o oso, tá? Quando não tem oxigênio, ele é o hídrico. Então, novamente, para quem não anotou, mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico. Agora vamos continuar. Aqui nesse caso, como ele não tem o oxigênio, vai terminar em hídrico, que vira eto. Então é cloreto de cálcio. Então nós temos aí cloreto de cálcio. Show! Vamos para o próximo. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, então aqui é menos 2. Aqui eu tenho 1 OH, então aqui é mais 1. Então vai ficar NaSO4 menos 2 mais. Então esse 2 desce para cá. Aí vai ficar o quê? Esse aqui termina em ico. Então o sulfúrico vira sulfato de sódio. Olha, sulfato de sódio, 2 bem aqui. Mais um exemplo. Da mesma forma, aqui eu vou ter menos 2, aqui eu vou ter mais 2. Aí eu tenho Mg mais 2, SO4 menos 2. Note que aqui é o mesmo número. Então, nesse caso, se eu puder dividir eles pelo mesmo número, eu vou jogar o resultado lá embaixo. Então, 2 dividido por 2 é 1. Então, aqui desce 1 e aqui desce 1. Aí, o sulfato, né, o sulfúrico vira sulfato de magnésio. Então, nós teremos aí o sulfato de magnésio, tá bom? Então, é essa regrinha que a gente tem aí para os sais. E alguns dos sais importantíssimos que você tem são esses aqui. O cloreto de sódio. O cloreto de sódio, ele é obtido na água do mar. Então, é por um processo de salinas ou de minas subterrâneas, é colocado o sal ali em grandes espaços, eu posso colocar assim, como se fossem lagoas artificiais, e aí espera a água evaporar e fica o sal ali. Outra coisa que nós temos também é quando é o soro fisiológico, que consiste em uma solução aquosa com 0,92% de NaCl. Então é utilizado também essa concentração para fazer uma limpeza no nosso corpo. Outro que também é importante é o carbonato de lítio. Esse carbonato de lítio ele é muito utilizado como antidepressivo. É um dos mais baratos e mais econômicos. Ele é utilizado no tratamento de transtorno de humor, especialmente no manejo do tratamento bipolar, ajudando a estabilizar as variações extremas de humor. Ok? Então, nós acabamos de ver os sais. Agora nós vamos para os óxidos. Dê uma olhada. Os óxidos aqui eles são mais sucintos, né? Para você entender eles, ele é um composto binário. O que é um composto binário? Que tem apenas 2 elementos.
um e outro. Esses dois elementos, um tem que ser o oxigênio. E ele tem que ser o mais eletronegativo. Ou seja, ele tem que ser qualquer um que seja diferente do flúor. Tá? Em resumo, é isso. Já a nomenclatura deles vai ser dada da seguinte forma. A nomenclatura e a classificação ela é separada em ânions negativos e ânions positivos. Como assim? Quando eu tiver os óxidos ácidos, eu tenho aqui o carbono, o enxofre e o cloro. Eles aqui são todos ametais. Esses ametais que têm tendência a serem mais negativos, o que acontece? Eu vou ter que dizer a quantidade. Então, por exemplo, aqui, quantidade de oxigênio, só tenho 1. Então, monóxido de carbono. Já aqui embaixo eu tenho 2. Então, é dióxido de carbono. Já aqui, no enxofre, eu tenho 3. Então, é trióxido de enxofre. E aqui eu tenho 7. Epitóxido de cloro. Então, eu tenho 2 cloros aí. Ah, professor, então como é a água? A água vai ser monóxido de hidrogênio, que também é um óxido, tá? Só que nós temos uma classificação dos óxidos. A gente vai ver daqui a pouco. Primeiro, nós vimos aqui os óxidos ácidos. Como é a nomenclatura dos óxidos básicos? Os óxidos básicos, eles são formados por metais. Então aqui, note, eu não preciso colocar quantidade. É só o nome e o elemento. Nome e o elemento. Óxido de sódio. Óxido de cálcio. Só que aqui, note, óxido de ferro, 3. O que isso significa? Lembra que a gente falou no sal que esse 3 vinha de cima? Então esse 3 é 3 mais do ferro. Lembra que eu falei positivo e negativo? Aqui ele tem tendência a ser positivos. Então o que a gente vai ter? Se o ferro é o ferro 3 mais, eu coloco o ferro 3. Ah, professor, eu vou precisar para os outros? Não. Só o ferro, porque pode ser ferro 2 ou ferro 3. Isso acontece com o ferro e alguns outros elementos químicos que têm NOx variável. Como é que eu vou saber, professor? A questão vai te dar uma dica, tá? Então, fique tranquilo quanto a isso. O que você precisa saber é que os óxidos ácidos, você vai colocar a quantidade tanto de um quanto do outro. Ah, professor, mas por que não tem monóxido, né? Monóxido de monocarbono? Porque aqui, quando eu tenho apenas um elemento, é facultativo. Você consegue ver aqui no enxofre também. Só que aqui eu tenho 2, então tem que colocar de cloro. Quando é um, é facultativo. Já aqui nos óxidos básicos, eu não preciso colocar quantidade. É só óxido de nome do elemento. Óxido de nome do elemento. Tá? Beleza? Então, vamos adiante. Aqui eu tinha mostrado para você 2 classificações, os óxidos ácidos e básicos. A partir dele você vai ter as nomenclaturas. Só que os óxidos também se subdividem em peróxidos. O que é um peróxido? Você já deve ter escutado, né? Peróxido de hidrogênio, H2O2, a água oxigenada, tá? Então nós temos aí, sempre que for um peróxido, ele vai aparecer dessa forma. O que é estranho, porque, por exemplo, o Na com o O vai formar o Na2O e não Na2O2. Quando aparecer dessa forma, ele é um peróxido. E aí você só coloca aqui, peróxido de sódio. Professor, mas por que isso acontece? Aqui nesse caso, o NOx do oxigênio, ele é -2. E aqui é mais 1. Mais 1. Aí o 2 desce para cá, 1 desce para cá. Só que nesse caso, esse oxigênio, que já tem 2, ele é -2. Então esse 2 desce para cá. E 1, que era daqui, não desce. Então é por isso que sempre que aparecer dessa forma, ele vai ser
Vai parecer estranho, tá? Mas fique tranquilo que o peróxido, ele vai aparecer nos metais alcalinos, que é a primeira família, que é do Na, do potássio, ou nos metais alcalinos ferrosos, que é da segunda família, o bário, tá? E assim por diante, os outros elementos dessa família. Outro tipo de óxido também, nós temos os anfóteros. São compostos que agem como ácido ou base. São comuns em metais como zinco e alumínio. E aí nós temos aqui os dois exemplos. Só são esses dois. Óxido de zinco, para quem já teve filho, né, ou sobrinho e acabou cuidando, sabe que isso aqui é hipoglós. Porque o bebê ele precisa controlar o pH das partes íntimas, né? Ou seja, se eu tiver uma substância ácida, o óxido anfótero vai neutralizar. Se eu tiver uma substância básica, o óxido anfótero vai neutralizar. Porque eles agem como um ou outro neutralizando. Então é importante saber esses compostos, gente. Nós utilizamos ele no nosso dia a dia, para nossa segurança. Outro exemplo que nós temos aqui são os óxidos neutros. Os óxidos neutros, eles são 3. Esse, que é o CO, o N2O e o NO. O que é importante aqui dos óxidos neutros? É que eles não reagem com ácidos e nem com bases. Sem características ácidas ou básicas, somente quando oxidados. O que isso quer dizer? Quando o CO vai reagir com água, não acontece essa reação, a não ser que ele seja oxidado. E aí ele vai virar CO2. Aí sim ele pode reagir com água. Ah, professor, mas por que isso é importante, reagir com água? Porque quando ele reage com água, nós formamos o H2CO3. Esse é o ácido carbônico. É o que nós temos no nosso corpo. Controla o pH do nosso corpo. Para quem quer fazer enfermagem ou já fez técnico de enfermagem, sabe exatamente do que eu estou falando. Quando você não tem esse controle, você pode ter acidose, né? Ou acidose ou acidificação do sangue. Isso pode te dar enjoo, isso pode fazer sua pressão diminuir. Então é importante você entender esse equilíbrio, tá? Inclusive, se você pretende fazer vestibular, é importante saber desses 3, porque já caiu no vestibular perguntando exatamente os 3, tá? Então, não esqueça que o mais importante dessa aula são as nomenclaturas. Então, só organizando aqui na cabeça de vocês, o sal, ele sempre vai ter a nomenclatura de negativo, tá? De positivo. Da mesma forma que o óxido. Negativo de positivo. Como assim, professor? A gente não falou do NaCl? Quem a gente falou que é negativo e o positivo? Cloreto de sódio. E no óxido a gente tinha o Na2O. Óxido de sódio, tá? Então aqui é uma forma de você resumir essa informação, tá? Negativo de positivo. Então é importante você entender essa nomenclatura. Como eu estava falando para vocês sobre os óxidos, os principais óxidos que nós temos ao nosso redor, eu já falei do hipoglós, mas nós temos aí o gelo seco, que é o dióxido de carbono, no estado sólido, né? Mas também nós temos no estado gasoso, que ele é expelido pela nossa respiração. Então a gente respira oxigênio e libera CO2. Também o monóxido de carbono, que a gente acabou de falar, é um gás que causa poluição na atmosfera. Então ele contribui, né, para estar poluindo mais o nosso planeta, porque ele não vai reagir com a água, ele não vai diluir em ácido e vai cair, ele vai ficar ali pairando até reagir com oxigênio. Outros óxidos que nós temos ao nosso redor é o óxido de cálcio, que é o cal virgem, como nós falamos anteriormente, também é usado ali em paredes.
Nós também temos o óxido de silício, que é a areia, né, a sílica que nós temos aí, principalmente quando a gente fala de uma praia. Outro exemplo também é a água oxigenada, como falamos anteriormente, usada, né, no nosso dia a dia, em ferimentos. Também nós temos aí a água, que é um óxido mais importante do nosso planeta. Então o óxido ele está ao redor, né, do nosso planeta, está ao redor da nossa vida, e nada melhor do que um amigão vir aqui de biologia para falar com vocês um pouquinho do que são os óxidos. Dê uma olhada. Olá, eu sou o professor Virgílio Guedes, professor de Biologia aqui do CMEAM, e estou aqui para a gente conversar um pouco mais ali sobre sais e óxidos, né, que são substâncias aí bem importantes para os seres vivos, né, de um modo geral. Então a gente vai começar falando ali sobre os sais, né, que eles são abundantes ali na natureza e são também importantes para todos os organismos vivos. E olha só, quando a gente fala em sal, a gente lembra logo do sal de cozinha, né, e é realmente um exemplo de sais. Então a gente vai lembrar ali do sal de cozinha, o sal de mesa, que a gente vai utilizar para temperar, né, alguns alimentos, né, para retocar o sabor de alguns alimentos. Então olha só, a gente vai utilizar tanto no preparo dos alimentos, quanto na conservação de alguns alimentos, né? E ele também tem funções ali bem importantes no nosso organismo, participa do transporte de oxigênio, por exemplo. Então um exemplo que nós temos ali de sais, né, o nosso sal de cozinha, como a gente pôde observar, certo? Temos também um outro exemplo, que é o bicarbonato de sódio. Esse a gente também encontra lá na cozinha, né? Um exemplo que a gente vai encontrar na cozinha no preparo de alguns alimentos, por exemplo, como bolos, né? E também pode ser utilizado na limpeza, né? Na higienização de alguns produtos e até mesmo de alguns alimentos. Mas o bicarbonato de sódio ele também tem uma outra função, né? Que ele é utilizado como um antiácido, né? As pessoas vão utilizar ali para combater justamente aquela acidez estomacal. E o outro exemplo de sal que nós temos é o carbonato de cálcio. E esse carbonato de cálcio, ele participa ali na formação dos nossos ossos, dos nossos dentes, e ele também vai ser encontrado na carapaça de alguns animais marinhos e na casca de ovos de algumas espécies de animais. Já os óxidos, né, também são aí substâncias importantes para o nosso organismo, e eles são compostos, né, formados ali por dois elementos, e um deles é um oxigênio, né, uma definição aí rápida de óxidos. E aí, para a gente ver alguns exemplos, nós temos o óxido de magnésio, né, provavelmente assim você não consiga fazer uma relação com o nosso cotidiano, mas se a gente falar leite de magnésia, com certeza você já ouviu falar, talvez já tenha até consumido, né? Esse óxido, ele é um pó branco, né, que dissolvido aí em água, ele vai formar o leite de magnésia. E esse leite de magnésia, ele é muito utilizado justamente também para combater a acidez estomacal, né? Ele é utilizado ali como um antiácido, como a gente pôde observar. A gente tem um outro exemplo que também é muito utilizado aí no dia a dia, ele é encontrado nos supermercados, nas farmácias, que é o peróxido de hidrogênio. Né? Com esse nome difícil, talvez a gente não consiga lembrar. Mas se eu falar água oxigenada, aí talvez vocês consigam relembrar aí do que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Quando é utilizado, água oxigenada utilizada em concentrações menores, ela pode ser utilizada ali como um antisséptico, né? Para fazer a limpeza e a higienização de alguns ferimentos, por exemplo. Quando ela é utilizada em concentrações maiores, né, aí um exemplo que nós temos é do seu uso, né, para clarear pelos, cabelos, por exemplo, muito utilizado ali para as pessoas que gostam de descolorir seus pelos, né, mudar a coloração dos cabelos, por exemplo. Então, dessa forma, a gente finaliza aí a nossa conversa sobre os sais e óxidos e até a próxima. E aí, bem legal, o professor Virgílio trazendo a contribuição biológica dos sais e dos óxidos, né? Bem interessante. Espero que tenha entendido tudo direitinho e até a próxima.